Queridos, nós começamos na semana passada, primeira parte do estudo desse livro, Irreversible Damage, que é uma denúncia em relação ao que vem acontecendo já há alguns anos atrás nos Estados Unidos, mas que se espalha pelo mundo. Como a gente sabe, as modas começam por lá e depois elas acabam se espalhando e chegando também aqui na América Latina e mais especificamente no nosso país. Nós vimos o quanto isso está se reproduzindo com uma rapidez muito grande, casos de meninas que, em algum momento da sua vida, e especialmente na adolescência, se declaram transgêneras, ou seja, elas dizem que, na verdade, são meninos no corpo de meninas. Bom, o título do livro chama isso de uma loucura, The Transgender Crazy, que está seduzindo as nossas filhas. Então, nós começamos a estudar a matéria desse livro, que é extremamente atual. Embora o livro tenha sido escrito em 2020 nos Estados Unidos, é uma onda crescente. Quando nós abrimos aqui as notícias, aqui, né, no nosso país, nós vemos, por exemplo, que está acontecendo uma CPI hoje na Câmara dos Deputados do Estado de São Paulo sobre tratamento de transição de gênero em crianças que tem acontecido no Hospital das Clínicas em São Paulo. Se você abrir no seu buscador aí, você terá várias informações sobre essa CPI de transição de gênero que está acontecendo na Lesp em São Paulo. Tem aqui, tem a reportagem que começa até pelo G1, né? O G1 que lá em janeiro dá essa notícia, até no celular eu encontrei aqui, eu não estou encontrando, mas você pode encontrar essa notícia que vem lá de janeiro, falando que o Hospital das Clínicas estava promovendo cirurgias de mudança de sexo em crianças e adolescentes. Veja quantas notícias aqui, né, relativas, né, a esse fato. E a Câmara dos Deputados, então, resolveu instaurar aí uma CPI. Se você for aqui, vamos ver aqui, ó, CPI, essa é uma da própria Alesp. Ele fala que CPI tratamento para transição de gênero em crianças e adolescentes no HC. Isto aconteceu, esta CPI, ela foi aberta depois de uma reportagem que falava que 280 crianças e adolescentes haviam sido submetidas a essas cirurgias de mudança, né, de sexo e feitas pelo HC, um hospital público do Estado. E então foi instaurada essa CPI, e é interessante até se os irmãos puderem acompanhar esta CPI. Vocês têm já uma discussão ali gravada, aqui, vou até tentar localizá-la aqui, CPI de transgênero. Então vocês têm aqui, olha, a última que aconteceu foi no dia 14 de junho, CPI Tratamento para a Transição de Gênero em Crianças e Adolescentes no HC em São Paulo. Então é interessante nós tomarmos consciência, né, e conhecimento do que vem acontecendo dentro do nosso Estado, né, e inclusive nós, com o nosso dinheiro, né, somos como pagadores de impostos, nós estamos também pagando, né, por essas cirurgias, né? Então, vocês podem depois dar uma procurada e saber o que está acontecendo. Mas eu queria trabalhar em cima desse tema, com base na autora, e depois nós procurarmos encerrar com algumas ideias, visões bíblicas em relação a esse tema. Vimos semana passada que trata-se de uma jornalista do Washington Post, portanto, alguém que tem também uma visão de esquerda, uma pessoa que tem uma visão bastante liberal, né, da realidade da vida. Em nenhum momento ela vai citar Deus e não tem nenhum aspecto religioso no livro dela. Inclusive, ela aceita a questão dos transgêneros,
ela aceita a questão da existência de homossexuais, ela não usa esse termo, mas ela também aceita isso com a maior normalidade. Enfim, é a visão de uma pessoa no mundo em relação a esse tema. Mas mesmo entre o mundo, mesmo no mundo, isso se torna um escândalo. Eu até lembro da carta do apóstolo Paulo, quando no capítulo 5 ele vai tratar do pecado daquela igreja, e fala, inclusive, menciona isso, que isso é até uma vergonha no mundo, mas eles estavam se orgulhando do que estava acontecendo dentro daquela igreja. Então, o que está acontecendo com as adolescentes é uma vergonha, até para os padrões que a gente pode dizer racionais, por uma régua de uma moralidade assim do senso comum, nem de um senso religioso. E o que tem acontecido? É um verdadeiro processo de contágio, em que meninas, adolescentes estão cada vez mais assumindo essa espécie de identidade sexual ou ausência dessa identidade, ou se afirmando não serem meninas, e isso está, então, se espalhando de uma maneira bastante abrangente. Então, o que nós falamos aí semana passada? Até a semana passada, nós trabalhamos esses 5 primeiros capítulos, falando acerca de como se dá esse contágio, principalmente através dos grupos. O adolescente ele é muito suscetível ao grupo, ele está buscando se autoafirmar, então, para ele é muito importante encontrar nos seus amigos ou amigas, no caso, pessoas que possam lhe ajudar a se encontrar na sua identidade, passando pelas suas crises depressivas, muitas vezes problemas dentro de casa, problemas de relacionamento com os pais, problemas de relacionamento com outras pessoas. Nós vimos também que a internet ela tem um fator muito forte nisso. A internet é um território de ninguém, onde há muitas pessoas péssimas influências, mas que são muito boas na sua oratória, na sua forma de convencimento, e conseguem reunir em torno essas pessoas conseguem reunir garotas, procurando aí a sua própria identidade e acabam instigando elas a fazer esses testes, a entender que elas podem ser, na verdade, meninos em corpo de meninas. Então, isso tem acontecido numa escala muito grande. Então, nós mencionamos a força que esses influenciadores têm na vida dessas meninas e muitos dos motes que são usados. Um deles, por exemplo, é dizer que se você tem dúvida é porque você é. Isso seduz a pessoa a se autoafirmar como um transexual. Vimos também que existe aí uma participação das escolas, isto lá nos Estados Unidos. Aqui eu não sei dizer ao certo, a gente não tem assim uma pesquisa científica nesse sentido, mas a gente sabe que as escolas estão também contaminadas por uma visão ideológica muito forte. E o que acontece lá, em geral, acaba acontecendo aqui também. E ela então denuncia que as escolas elas têm tido uma atitude de uma reação de receptividade a essa transição, essa ideia de transição de meninas, quando elas informam dentro da escola, as escolas acabam assumindo, aceitando aquela nova identidade daquela jovem e nem mesmo comunicam aos pais, até para uma pseudo-proteção daquela identidade da menina, eles não comunicam aos pais, e muitos pais acabam tomando conhecimento posteriormente, das formas mais diversas, mas então há uma visão nessas escolas de proteção para que as meninas que assumem essa condição, elas sejam, abre aspas, protegidas dos próprios pais. Então, isso tem uma força de ideologia aí muito forte, impregnada nas escolas. Isso para não dizer quando há professores que até mesmo estimulam, incentivam, conversam com as alunas. Gente, isso é uma coisa tão séria. Eu conheço um caso na qual eu pude trabalhar na questão de aconselhamento, em que uma professora de uma escola brasileira
com uma menina de igreja, né, uma das meninas de igreja. Essa professora foi procurada por essa aluna, por essa menina. Ela tinha as suas questões, né, as suas dúvidas, e justamente a professora procurou reforçar, né, o que chama-se de autoafirmação, né, ou reafirmar ou afirmar aquela identidade, procurando fortalecê-la na menina. Ou seja, seguindo exatamente a cartilha que nós estamos lendo aqui nesse livro. Então, isso é um caso concreto que eu mesmo pude conhecer e trabalhar, e os pais conheceram, tomaram conhecimento disso através do WhatsApp da menina, olhando o WhatsApp dela, perceberam que havia ali uma relação dela com essa professora, e que essa professora estava instigando a menina a ir mais, né, a fundo dentro dessa ideia, dizendo, não, é isso mesmo, né, se reconheça como tal, até que né, os pais tiveram que ir até a escola e conversar, né, firmemente com essa professora e retirar, inclusive, a menina da própria escola, protegendo-a daquilo que estava acontecendo. Então, isso é importante nós dizermos, porque é preciso perceber que esta ameaça não é alguma coisa que está acontecendo do outro lado do mundo, é algo que está acontecendo, né, na esquina ou na escola, onde as nossas filhas estão presentes. Bom, também nós vimos na semana passada a questão das mães e dos pais, né, a realidade, a dura realidade na relação, né, dessas meninas com os seus pais e as suas mães. Como foi mencionado, vários desses casos aqui aconteceram em famílias muito diferentes, das tradicionais a famílias chamadas liberais. Até a autora, ela relata os casos acontecendo em famílias onde haviam duas mães, né? Então, para lá de liberal. Pessoas muito permissivas, abertas e tal, mas que, inclusive, tiveram dificuldades com as suas filhas por conta de tudo que envolve, né, essa mudança de identidade. Não é apenas uma pessoa assumindo uma identidade sexual, mas também isso envolve uma mutilação do próprio corpo, né, um tratamento hormonal, uma série de questões que vão prejudicar essa menina mais à frente. Então, vimos também um pouco acerca disso, está lá no primeiro vídeo, gravado, inclusive o link foi enviado também para os irmãos. E aí, a autora vai denunciar que esse problema não acontece apenas no âmbito das escolas, não acontece apenas dentro das casas, não acontece apenas dentro do meio da internet, que é um terreno de ninguém, né? Ninguém comanda a internet, mas que isso também tem uma influência, sofre uma influência também dentro do campo chamado campo científico, dos profissionais da própria psiquiatria, né? E é onde a gente vai começar a nossa jornada hoje. Então, veja, mesmo dentro daquilo que do meio, né, mais científico, que deveria ser o lugar onde essas jovens deveriam encontrar uma segurança, que deveria barrar, né, todo tipo de loucura propriamente, ou dúvida, é onde essas jovens acabam encontrando um respaldo, né, de reafirmação. Então, vamos retomar aqui. Então, veja, não há nada particularmente estranho em sentir desconforto no próprio corpo ou em suspeitar que alguém pode se sentir melhor em outro. Há tantas coisas sobre nossas formas físicas que nos causam angústia e arrependimento. Isso aqui, então, são palavras da autora. A ideia dela é que cada um de nós pode sofrer em algum momento por uma espécie de estranhamento ou desconforto no próprio corpo. Você pode estar acima do peso, pode estar abaixo do peso, pode se sentir, né, alguma coisa que você não goste, mas é a sua realidade física. Mesmo você pode ter nascido ser mais baixo, mais alto, e cada um tem a sua compleição física específica, da qual você foi criado, né? Aquilo representa a realidade, é acerca de você, né? Isso pode gerar, em muitos casos, uma angústia, uma dificuldade, né? Você pode ter feito alguma coisa no seu corpo, por exemplo, uma tatuagem, né? Fiz uma tatuagem na minha bochecha,
depois você se arrepende, a gente vê isso acontecendo, né? Então isso está ligado à realidade física. O ponto é que você não pode negar esta realidade, né? Você não pode dizer simplesmente que aquilo não existe ou que você acha que, né, você pode, com sentimento, mudar isto. É uma realidade da qual você deverá agora conviver com ela, saber lidar com ela e procurar aprimorar da forma como você puder, questão física, né, dentro das suas condições. Mas o novo padrão de cuidados afirmativos dos profissionais de saúde mental é um assunto totalmente diferente. Ele supera a simpatia e pula direto para exigir que os profissionais de saúde mental adotem as crenças de seus pacientes de estar no corpo errado, né? O que acontece quando o que ele chama de cuidados afirmativos? É quando uma pessoa vem diante de um médico e se afirma ser alguma coisa, e o médico, para não contrariar, né, concorda com aquela pessoa e diz: é isso mesmo, né? Você é exatamente isso que você está pensando. Né? Isso não faz o menor sentido. Né? Isso não pode ser reconhecido como uma terapia. A terapia afirmativa, aqui, ó, obriga os terapeutas a endossar uma falsidade. Não que uma adolescente se sinta mais à vontade apresentando-se como menino, mas que ela realmente é um menino. Né? Então, essa terapia afirmativa, que é muito a cara, né, do nosso mundo, assim, de querer tirar da pessoa qualquer sentimento de culpa, então faz com que ela aceite a si própria naquela condição que ela mesma estabeleceu. Então, essa é a terapia afirmativa. O que a autora faz é denunciar que esses terapeutas, ao invés de tratar as pessoas e ajudarem elas dentro do distúrbio que elas estão enfrentando, esses terapeutas reafirmam, né, e deixam a pessoa presa dentro daquela condição que elas mesmas estão definindo para si mesmas. Então, as diretrizes declaram: psicólogos são encorajados a adaptar ou modificar a sua compreensão de gênero, ampliando a gama de variações vistas como saudáveis e normativas. Veja que ela está falando aqui de diretrizes que agora estão sendo impostas a esses psicólogos. Nós não temos nenhum psicólogo aqui, temos, né? Mas eu não sei o quanto ele pode falar publicamente sobre a pressão que os psicólogos estão vivenciando hoje na sua área de atividade, quando falam acerca de questões de ordem sexual ou questões de gênero, né? Principalmente como lidar com isso e como tratar isso. Eu imagino a grande pressão, né, que estejam vivendo. Um tempo atrás eu até conversava com uma irmã, jovem psicóloga, e a gente conversava, na verdade eu havia feito uma postagem no Facebook e ela não concordava muito. Eu disse: o que você pensa a respeito? Ela falou: eu não posso falar, né? Eu não posso falar em público. A gente não pode lidar com isso de uma forma cristã, porque senão haverá sanções do corpo de psicólogos, né? Da própria, como é que chama aí, da associação dos psicólogos. Então a pessoa vai começar a sofrer sanções. Então, o que ela está apontando? Que psicólogos são encorajados a adaptar a sua compreensão de gênero, ampliando a gama de variações vistas como saudáveis e normativas. Então, é imposto isso a esses psicólogos. Ao compreender o espectro de identidades de gênero e expressões de gênero que existem, e que a identidade de uma pessoa, a identidade de gênero não pode estar totalmente alinhada com o sexo atribuído no nascimento. Os psicólogos podem aumentar sua capacidade de ajudar as pessoas que têm esses problemas, suas famílias e suas comunidades. Então veja que isso aqui está entre aspas, não é a fala da autora, mas ela está expondo aquilo que são diretrizes dadas aos psicólogos. Né? Eles têm que se adaptar a essa nova realidade e entender que há outros gêneros, mesmo que eles, né, tenham dificuldade em relação a isso. Mas a autora faz a seguinte pergunta: imagine que a associação aí dos psiquiatras, né, incentivou os terapeutas, psicólogos, no caso, incentivou os terapeutas a responder aos pacientes, no caso, anoréxicos, né? Ela está aqui fazendo a seguinte, colocando aqui a seguinte situação: imagine que uma adolescente anoréxica, ou seja, uma menina muito magra e que tenha
um problema, ela se acha gorda, apesar de ela ser magra, e se ele dissesse o seguinte: se você se sente gordo, então você é gordo, né? Eu apoio a sua experiência, né? E chamando ela, inclusive, de gorda, reafirmando a identidade que ela julgou ser a realidade dela, né? Isso seria uma loucura, né? Isso não faria o menor sentido, mas é exatamente o que acontece quando se trata da questão da identidade sexual. Então, aqui a fala dela: esperamos compaixão de qualquer terapeuta que trabalhe com adolescentes, né? Você está trabalhando com adolescente, você deve procurar entender, ouvir e ajudar. Exigiríamos que ouvissem. Esperamos que os terapeutas alcancem a compreensão, mas nunca desejaríamos que eles concordassem automaticamente com o autodiagnóstico do paciente. Então, onde é que você, né, já viu alguém se autodiagnosticar e o profissional, ele é obrigado, dentro dessas diretrizes, dentro dessa ideologia, dentro de todo um contexto social, a aceitar o autodiagnóstico do paciente, né? Ele é obrigado, porque se ele questionar, então ele terá sanções, né? Poderá ser punido, inclusive nos termos da lei, não só dentro da sua área, mas a própria lei poderá também ser usada contra ele. Então, tanto porque isso provavelmente fortaleceria a autopercepção falha do paciente, quanto porque concordar com a autoavaliação do paciente nunca foi o trabalho de um especialista em saúde mental. Na verdade, ainda não é o trabalho do profissional de saúde mental em relação a qualquer outra condição psiquiátrica. Então, ele não deveria, né, fortalecer. Outra frase aqui: mas é inegavelmente o atual mandato profissional de terapeutas e psiquiatras e até mesmo endocrinologistas e pediatras aceitar e afirmar o autodiagnóstico de pacientes com disforia de gênero. Então, é o que ela está, né, de novo dizendo. Esse tem sido o atual mandato profissional. As diretrizes da American Psychological Association, essa APA, até recomendam que profissionais de saúde mental tomem envolvimento afirmativo como aliados na comunidade transgênero, insistindo que o que os pacientes identificados como trans precisam é de tratamento respeitoso que aborde sua identidade de gênero de maneira afirmativa. Então, essa é a grande denúncia. O cerne do livro é a denúncia em relação à maneira afirmativa que esses pacientes têm sido tratados, e não como pacientes que precisam de um diagnóstico correto e de uma busca, né, para fortalecer a sua própria identidade sexual e as suas angústias interiores. Curiosamente, embora o único diagnóstico médico relevante seja disforia de gênero, as diretrizes da American Psychological Association falam sobre o tratamento de pessoas transgênero. Em outras palavras, a associação abriu mão do vocabulário e talvez até dos métodos da medicina para lidar com essa população e entrou no mundo da política. Cabe perguntar se um padrão guiado menos pela biologia do que pelo politicamente correto é do melhor interesse dos pacientes. Então, está claro, né, o que está acontecendo. Os próprios psicólogos, aí, psiquiatras, acabaram entrando dentro desse meio do politicamente correto e acabaram esquecendo, deixando de lado a sua visão científica. Terapeutas, mesma linha, né? Ao pesquisar a teoria e a prática da terapia de afirmação de gênero, conversei com vários psicoterapeutas especializados em questões de gênero, incluindo alguns que também são transgêneros. Mais de um me disse que não era seu trabalho questionar a identidade de gênero declarada de um paciente adolescente, mas sim facilitar o leque de opções do paciente. Então, esse aqui é o absurdo que ela, de novo, está expondo. Pessoas que não querem tratar, né, não querem questionar, mas sim reafirmar aquilo que é o autodiagnóstico do próprio paciente. Então, entenda o seguinte, que esses pacientes adolescentes chegam para esses psiquiatras ou psicólogos, muitas vezes levados pelos pais, com uma dificuldade. Eles não estão se sentindo bem, estão se sentindo angustiados por N razões, né? Eles estão passando por uma crise, é uma crise da existência, que, em grande parte, nós podemos qualificar como da natureza da própria adolescência, passar por essa crise, mas que pode ser
ela pode ser aumentada, fortalecida por uma série de outros fatores, familiares, físicos, psiquiátricos também, questões, frustrações, N razões, né? E aí, como orientada pelos meios da internet ou pelas amizades erradas, ela pode entender que a grande angústia do seu coração poderá ser tratada, curada, através de uma medida drástica. Né? Ou seja, o seu grande problema, por que você está vivendo essa angústia existencial? O problema é que você está no corpo errado. Né? O seu problema é de ordem de identidade, da sua identidade, que está fora de lugar. Então, experimente fazer uma mudança. E o adolescente, então, se encanta com isso. Recebe muita motivação dos amigos da internet e tal, todo mundo aplaude. Quanto mais radical for a decisão, mais o mundo, né, ao seu redor, dá forças, ela se sente especial, se sente abraçada, se sente aplaudida, se sente no centro da roda, né, das atenções. E aí, né, os pais se preocupam, falam, peraí, filha, vamos tratar esse negócio aqui, vamos conversar com um psicólogo, né, vamos fazer uma terapia, talvez seja só uma fase sua. E aí a menina chega no terapeuta, e o terapeuta, né, faz o quê? Reforça tudo, né? Diz assim, você está com dúvida, então é porque você é e tal, né? Acaba levando isso adiante. Veja um ponto importante também aqui, que quando esses pacientes são levados para os terapeutas, é falado muito acerca do alto índice de suicídios que acontecem com pessoas que têm esse tipo de disforia. E se alega que, se os pais, por exemplo, não abraçarem essa causa das filhas, se eles simplesmente não aceitarem, né, e começarem a tratá-las da maneira como elas querem ser tratadas agora, elas estarão suscetíveis a cometer um suicídio. E claro que esse tipo de argumento ele é muito forte para muitos pais, né? Pode levar muitos pais a entender que estão com uma arma apontada na cabeça e, portanto, eles acabam aceitando aquilo. Mas o que ela vai deixar claro é que essas taxas de suicídio, elas acontecem mesmo, elas são altas entre pessoas transgêneros, de forma geral, ela é bastante alta, porque nós estamos lidando com pessoas que têm realmente um distúrbio, uma questão mental muito forte, um problema de aceitação, né, do próprio organismo, muito mais do que ser uma perseguição da sociedade, dos que estão ao redor, é uma pessoa que está com uma dificuldade interna muito grande de aceitação. Né? E, independentemente das pessoas ao redor aceitarem ou não, essa pessoa continua tendo, né, uma questão no coração, da qual não a transição, né, você aceitando que ela né, tem essa nova identidade, você dando toda a estrutura, você simplesmente seguindo, né, o roteiro e fazendo com que a pessoa faça, né, todos os procedimentos, isso não retira de forma nenhuma a mesma ânsia por suicídio. Né? Isso não está provado. Ou seja, que se você anuir ao desejo da pessoa, isso vai tirar dela a mesma ânsia pelo suicídio. Então, a autora trata acerca disso e isso é muito importante. Então, a ideia de que se você aceitar, então a pessoa não vai se suicidar, é uma falácia, né? Porque, de fato, ela tem um problema no coração, um problema mais sério. Mas, de acordo com os terapeutas de afirmação de gênero, oferecer apoio adequado a um adolescente identificado como trans requer não apenas acertar a terminologia, requer a façanha mental de acreditar. Sua filha se foi, agora você tem um filho, boa sorte. Né? Então, essa ideia que eu falei, que os pais têm uma arma na cabeça e que você agora tem que assumir, né, que já era, você tem que simplesmente aceitar a realidade. Então, é isso que os terapeutas vão também procurar induzir os pais a pensar. Bom, o que faz parte dessa teoria de afirmação de gênero? Algumas ideias aqui são, creio, 4 ideias. Primeira, os adolescentes sabem quem são. Essa é uma frase, né, que é dita, o que, por si, a gente sabe que é um absurdo. Né? Imaginar que adolescentes minimamente saibam alguma coisa, né, acerca da vida. Eles estão começando a entender as coisas, eles têm muitas dúvidas,
mas, ao mesmo tempo, eles acham, né, que até sabem mais do que os próprios pais, mas a dimensão deles, da realidade, é muito pequena, né? Então, como, né, um adolescente pode, de alguma forma, tomar alguma decisão que vá alterar toda a sua realidade futura? A gente sabe disso quando, né, os nossos filhos adolescentes chegam lá a 16, 17 anos, já tem que tomar decisões para a vida toda em relação à faculdade. Muitos deles não estão maduros para isso. Ainda há uma dificuldade, né, para pensar na vida como um todo. É natural que errem nessa fase. A gente até acha que é parte do processo que eles errem para depois acertar, né, qual é efetivamente o seu futuro profissional. Muitos erram e voltam atrás e começam uma outra faculdade. Isso é da natureza do período. Ainda estão totalmente imaturos. Mas veja que a lei não encara tão assim, né? Até houve uma época em que eu mesmo fiquei assustado quando eu entendi que, pela lei, adolescentes podem ter relacionamentos, né, com outras pessoas, assim, relacionamento sexual. Eu achava que isso já era uma pedofilia, mas não é, né? Adolescentes, eu acho que com 14, 15 anos, se for de forma consensual, isso não é necessariamente um crime. Eu não sei em que gênero se encaixa, se é, em qual nível de criminalidade, mas não é como se fosse um estupro, né? É algo consensual, então já existe aí uma certa liberdade, e isso para mim é um absurdo, porque adolescente continua sendo uma criança que ainda não tem toda a sua capacidade, né, de entendimento, de maturidade formada. Mas esse é um mantra da teoria da afirmação de gênero, é que os adolescentes sabem quem são. A outra é a transição e afirmação social é uma proposta sem prejuízo. Aqui não é uma tradução, ela não está muito boa, 100%, mas a ideia está clara, né, que uma transição não acarretará prejuízos futuros. E o fato é que acarreta prejuízos, né? Acarreta prejuízos, prejuízos físicos, prejuízos emocionais, mentais, por não dizer também espirituais. Há muitos prejuízos envolvidos e isso fica claro, obviamente, mais tarde, né? No momento, parece que tudo que o adolescente quer é ter a sua vontade satisfeita. Isso é da norma, né? Adolescente é assim. E parece que é possível, na mentalidade de alguns, se conceder algumas dessas vontades sem um prejuízo maior. Mas há, sim, um grande prejuízo. Veja que ela escreveu aqui: a transição social, por definição, é uma atividade comunitária. Isso aqui é interessante. Exigindo a adesão de outras pessoas. O que acontece? Qual o grande problema, né, das pessoas trans? É que elas querem ser aceitas. Mas quando você aceita um adolescente que diz que é trans, você está reforçando aquela identidade, está dizendo, é isso mesmo, né? Você é mesmo. Então, no momento, parece ser agradável, né, esperado, buscado, e parece ser o grande crise que a pessoa tem é ser aceita pelos outros como ela acha que ela é, né? Então, ela vai buscar isso, e aí há toda uma sociedade, toda uma ideologia que vai procurar massivamente, né, impor essa condição, tem que ser aceito. Bom, insiste na participação da comunidade nesta nova identidade. Requer que outros aceitem certas práticas se não adotarem inteiramente a crença. E pode até aumentar a insatisfação de uma adolescente com o seu corpo, uma vez que você consolidou sua crença de que ela realmente é aquilo que ela, né, acredita que é. Veja, aqui ela está dizendo o seguinte, que você aumenta a insatisfação dessa adolescente com o seu corpo na medida em que você reforça que ela está num corpo errado. Então, ela vai ficando cada vez mais revoltada com a sua própria realidade. Veja como isso é sutil, né? E aí eu já começo a trazer um pouquinho para o nosso âmbito espiritual. Veja como isso é satânico, né? Porque é uma pessoa que se torna infeliz com a condição em que Deus a criou. Não é exatamente isso que é o cerne do pecado, né? Não é exatamente isso que é a semente daquilo que a serpente plantou no coração de Eva quando estava lá no jardim, né? Será que é assim mesmo? Será que esse Deus te ama? Né? Ele começa
a gerar na cabeça de Eva, que tinha um mundo perfeito, né, tudo ali era perfeito, tudo que Deus havia criado, tudo que ela tinha acesso, a realidade, né, do seu marido, a realidade do próprio Deus, a relação com o próprio Deus, mas aí a serpente vai colocar uma insatisfação no coração de Eva, né, dizendo, olha, né, poderia ser melhor, né, poderia ser diferente. Será que Deus ama você? Então, quando a sociedade, né, reforça isso na adolescente que está ainda tentando, né, se entender, ela vai gerando uma revolta, né, uma revolta contra a própria vida. Por que eu nasci errada? Né? Por que Deus me fez assim? Aí, quando ela põe Deus no páreo, né, na roda, ela também acaba se voltando contra Deus, né, e tendo, né, uma revolta no seu coração. Veja que a autora, então, aqui, mesmo não conhecendo Deus, não mencionando Deus nenhuma vez, ela acaba trazendo à tona certos aspectos que a gente sabe, né, biblicamente, da onde vem e, né, qual é a causa e para onde leva, né, qual é a consequência disso. Né? Isso tudo chama-se pecado. Se você não afirmar, seu filho pode se matar, é outra coisa que a gente já tem falado. Ainda assim, mesmo que a disforia de gênero não fosse responsável pela ideação suicida, pode valer a pena afirmar esses jovens se isso curaria sua depressão e acabaria com as suas fantasias suicidas. Infelizmente, não há evidências de que esse seja o caso. E aí ela também cita o seguinte, se aparece lá um sujeito para fazer terapia e diz assim, olha, eu estou pensando em me suicidar porque eu me separei a minha esposa, né, se separou de mim, ela saiu de casa. Então, qual seria a única alternativa? O terapeuta ligar para a esposa que saiu e falar assim, volta agora, senão ele vai se matar. Não, o terapeuta não agiria assim. Ele trabalharia a mente e o coração do sujeito para que ele aceite essa situação, né? Saiba lidar com isso, cresça, né? Amadureça, entenda que é uma nova realidade, que ele tem que agora se firmar e continuar vida à frente. Então, o terapeuta vai tentar ajudar a pessoa a se levantar e não tentar mudar a realidade dela, né, as circunstâncias para que ela se adeque à visão dela, né, de felicidade. Não, tenta mudar a pessoa para que ela se adeque ao seu contexto. Há um aspecto também aqui que a gente pode salientar, que faz parte da sociedade como um todo que a gente vive hoje. Nós vivemos numa sociedade infantilizada, é uma sociedade que não quer se sujeitar a nenhum tipo de dor e sofrimento. Falamos um pouquinho disso semana passada. As pessoas, então, elas buscam remédios, né? Elas apelam, né, para todo tipo de medicina, de remédio. O próprio entretenimento serve para dar uma aliviada na realidade difícil da vida. Então, as pessoas elas têm uma dor, né, e elas não sabem como lidar com essa dor, e elas não gostam disso, né? Então elas vão sempre procurar uma saída para a dor. E a nossa sociedade, então, ela tem inúmeras saídas. E isso, em certo grau, né, e condição, tem feito com que as pessoas se tornem mais infantilizadas, elas não aceitam a dor, né? A dor não pode ser aceitada, né? E aí elas cometem, às vezes, reações as mais duras, né, difíceis, como tirar a própria vida. Quarto lugar, a identidade de gênero é imutável. Você não pode converter uma criança de uma identidade transgênero. Então, essa é uma fala, né, do que se chama de autoafirmação, mas que também é, na verdade, um erro, evidentemente, porque, na visão da autora, do grupo de crianças que se dizem transgênera, uma grande parte, mais à frente, retorna a uma condição normal. Né? Foi apenas uma fase, foi apenas um momento, foi apenas uma crise, que depois volta, né, à sua normalidade. Então, se a pessoa, na fase adolescente, né, assume determinadas ações contra o próprio organismo, depois ela acaba, né, se arrependendo, mas por uma série de coisas tarde demais, os danos já são irreversíveis. Bom, o tempo aqui passa muito rápido, vou falar um pouquinho só do capítulo 7, que ela trata dos dissidentes. Então, nem tudo está perdido, porque existem dissidentes
mesmo dentro da psicologia, mesmo dentro da psiquiatria, e são essas pessoas que ela vai procurar apresentar no livro dela, né, nos capítulos 7, capítulo 8 fala de transformação, capítulo 7, então, ela vai falar de alguns médicos que procuram trabalhar numa linha diferente, que questionam, né, questionam, ah, e por conta disso, questionam primeiro o próprio paciente. O paciente, quando ele é recebido por esses psicólogos ou psiquiatras, eles são tratados como pessoas que têm um problema e que precisam ser ouvidos. Há um grande problema acontecendo hoje nos meios psiquiátricos, que é uma propensão a um diagnóstico rápido e também uma propensão a dar um remédio, né, de uma forma muito, muito rápida. Enfim, a pessoa vai lá na primeira consulta, olha, eu vou te passar aqui, né, esse remédio aqui para você ficar mais calmo, isso aqui para você aceitar mais isso, aqui para você e tal. Então, tudo é resolvido na base do remédio, os tarja preta, né? Então, quando, na verdade, o trabalho do psiquiatra seria ouvir, né, o paciente, entender as circunstâncias, ajudá-lo a encontrar saídas e ajudá-lo também a se manter forte diante das circunstâncias, mas tudo é resolvido na base do remédio. Então, esses dissidentes que ela fala são psiquiatras e psicólogos que tratam o paciente como paciente mesmo, como uma pessoa que é preciso ser investigada, conhecida, entender o seu contexto de vida, saber se realmente aquilo procede. Então, ela fala de alguns profissionais que jamais indicariam uma cirurgia de transição se não houvesse passado pelo menos 2 anos de acompanhamento desses pacientes. Então, são dissidentes. E, por serem dissidentes, são pessoas que hoje, na sociedade, sofrem também todo tipo de sanção, de cancelamento, todo tipo de forma de tentar eliminá-los, né, dentro do trabalho que eles fazem, dos materiais que eles produzem, das iniciativas que eles têm junto a órgãos de publicidade. Então, as pessoas tentam cerceá-los ao máximo. Então, cada vez mais, né, essa será uma realidade dentro da nossa sociedade. Então, essas são pessoas que trabalham com o que ela chamou de psicoterapia não afirmativa. Psicoterapia, né? Ou o psicoterapeuta não afirmativo. Então, ele não afirma, né, aquilo que a pessoa, ele não vai simplesmente concordar com o diagnóstico que a pessoa traz já pronto de casa. Ele vai procurar entender, né, a condição dessa pessoa para poder chegar a um diagnóstico correto. Bom, falar um pouquinho só do capítulo 8. No capítulo 8, ela fala acerca da transformação que as pacientes passam. E essa transformação é uma coisa terrível. Por transformação, entenda, é toda a tentativa, é todos os meios, na verdade, que a pessoa começa a utilizar para fazer com que a ideia, né, a fantasia da cabeça dela se torne uma realidade. Então, nós falamos semana passada, primeiramente, sobre o uso daquilo que seria uma espécie de compressor de seios, seria a primeira entrada nesse mundo, ou seja, a pessoa não aceita a sua condição física, então começa a tentar escondê-la. E isso trazendo, obviamente, consequências, né, para o seu organismo, para o seu corpo. A autora também vai falar acerca do uso de um medicamento chamado Lupron como um castrador químico pubertal, chamado também de botão de pausa, que é, na verdade, um bloqueador de puberdade. E esse bloqueador de puberdade, e é interessante se vocês forem lá na reportagem sobre o que está acontecendo no Hospital das Clínicas, eles estão aplicando bloqueador de puberdade. Né? O que seria um bloqueador de puberdade? A gente sabe que, né, o adolescente, na fase da puberdade, passa por uma grande transformação. Mas aí você tem um adolescente que está sofrendo uma disforia de gênero, né, não está certo, acha que não está no corpo certo. Então, o que eles fazem? Eles bloqueiam a puberdade. Eles seguram ali essa fase ainda de transição, em que, né,
no caso das meninas, vai ter a formação no desenvolvimento dos seios, quadris, a menstruação e tal. Então, tudo isso é bloqueado e chamam isso de botão de pausa. Como se fosse possível, né? Você pegar um ser humano biológico e simplesmente apertar um botão, usando lá um medicamento, e isso não, como se isso fosse, não fosse trazer nenhum tipo de consequência. Mas o ponto é que traz, né? E as consequências são terríveis. Isso pode afetar, inclusive, a questão da própria fertilidade, né, dessa jovem mais tarde, né, na formação dos seios, a capacidade de amamentar, né? É terrível as consequências do que pode acontecer depois com a utilização desses remédios. Também, um outro remédio que é muito utilizado é a questão da testosterona, né? A testosterona que vai servir para que essa jovem ela comece a desenvolver aspectos masculinos. Ela diz aqui o seguinte: depois de alguns meses com testosterona, a voz de uma jovem começa a falhar. Ela desenvolverá acne. Ela pode apresentar calvície de padrão masculino. Seu nariz começará a arredondar, sua mandíbula ficará quadrada e seus músculos também crescerão, né? E claro, tudo isso vem e não volta mais, né? Ela começa a ter essas características. Barba, né, começa a aparecer e tal, entre outras coisas, né, que não dá para mencionar aqui no nosso horário. Ela fala ainda mais o seguinte: testosterona engrossa o sangue, né? As mulheres identificadas como transexuais recebem uma dosagem de testosterona 10 a 40 vezes maior do que os seus corpos normalmente suportariam para produzir as mudanças que buscam. E tudo isso a gente imagina já quais as consequências que vêm depois. As consequências, inclusive, são que afetam, né, a própria saúde emocional da pessoa que se submete a esse tipo de tratamento. Bom, gente, isso vai, né, até o limite, né, da mastectomia, que seria tirar, né, os seios, e a cirurgia chamada de faloplasia, que é transformar, né, a área genital feminina num órgão genital masculino, né? Você imagina a loucura disso e a condição, né, que essa pessoa se submete para chegar nesse ponto. Bom, não dá para a gente entrar em tantos detalhes, mas eu quero tentar terminar aqui, pelo nosso tempo, com as impressões, né, o finalmente da autora. Vou ver aqui se eu coloquei na nossa tela, que é essa pergunta aqui, olha. O que devemos fazer pelas nossas meninas? Né? O que devemos fazer pelas nossas meninas? E aqui a gente pode concordar com ela em alguns pontos, em outros nós podemos, na verdade, colocar a nossa visão bíblica para tratamento desse problema. Então, o que nós podemos fazer pelas meninas? Em primeiro lugar, o que ela diz é o seguinte: para os pais que estão no meio da crise com a filha, recomendo procurar um grupo de apoio imediatamente. Os bons, né, aqui eu acho que ficou estranha essa tradução, mas os bons irão ajudá-lo a navegar, mantendo-se conectado com seu filho, sem participar da sua doutrinação. A coisa mais fundamental que quero que os pais entendam é que não se trata necessariamente de gênero. Tá? Então, a primeira coisa que ela diz é que pais que passam por isso procurem ajuda, mas procurem ajuda num grupo de pessoas que não estão ideologicamente, eu vou usar a expressão idiotizados, né? Mas procure ajuda com outras pessoas. Como é que a gente poderia, nós aqui, né, eu gostaria de ouvir vocês, se, por exemplo, tivéssemos algum caso conhecido ou tivéssemos passando por essa situação, qual que deveria ser a primeira coisa que deveríamos fazer? Um somzinho aqui no fundo, ok. Ela diz o seguinte: considere grandes passos para proteger sua filha do perigo. Eu achei interessante isso aqui. Considere grandes passos para proteger a sua filha do perigo. Que é o seguinte, agora sou eu falando, não é a autora. Mas se a sua filha estivesse
no meio de um lago, no rio ali, no rio, e houvesse crocodilos cercando, né, o que você faria? Né? Primeiro, né, você tomaria uma decisão drástica, talvez você até saltasse ali no meio do rio, né, você tirasse, desse um salto lá e brigasse com os crocodilos de um lado para outro tal, e imediatamente você tiraria a sua filha daquela situação de risco, de perigo, e levaria ela para um outro lugar, totalmente diferente. A autora ela diz o seguinte, né, é uma linha, ela fala o seguinte, há uma linha comum em várias histórias que eu vi de pais que obtiveram certo sucesso em ajudar as suas filhas a se afastarem de suas novas identidades trans. Essas famílias fizeram de tudo para afastar fisicamente as suas filhas das escolas, dos grupos de amigos, das comunidades online que encorajavam incansavelmente as escolhas autodestrutivas das meninas. Então, uma decisão drástica. Se isso está acontecendo, não há como tergiversar, não há como simplesmente levar um assunto desse em banho-maria, ou né, achar que, poxa, né, é preciso uma ação drástica, porque a filha, a menina, está correndo risco, um risco muito grande. Ela foi, nessa altura do campeonato, né, ela foi tomada pela ideologia. Então, o coração dela está inclinado àquilo e é preciso que os pais ajam rápido. É como eu citei o caso, né, daquela situação de uma menina que estava sendo cooptada por uma professora da escola. A ação dos pais foi tirar, né, primeiro ir lá e até denunciar a professora e falar, olha, vamos processar você. Tinha que ser uma coisa forte, até para a professora parar com aquilo. Depois, tirar a menina, da pessoa da escola, e talvez até mudar, né, mudar de toda a realidade. Não é possível, né, você simplesmente tergiversar ou tentar maquiar aí um problema dessa ordem, dessa natureza. Esse é um ponto. Um outro ponto que a autora fala, e que a gente deve, eu pelo menos concordo, né, acho que todos nós concordamos, diz respeito à questão da autoridade dos pais. Os pais, eles devem ter autoridade para dizer não aos filhos. Nada de, vai suicidar, não sei. Não, é não e não. A própria autora, ela conta a história dela, que certa vez ela estava insatisfeita com o próprio corpo na época da faculdade e falou que ia fazer, era uma diminuição lá de seio, alguma coisa assim, e que o pai foi absolutamente contra, né? Falou não e não, né? Não vai acontecer, não vai ser dessa forma. Ela ficou totalmente decepcionada na época e tal, achando que, né, os pais não tinham que se intrometer na vida dela e blá, 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 blá. Mas, passado um tempo, ela, né, passou a entender as circunstâncias e concordou com o próprio pai. Então, a autoridade dos pais, né, é um fator decisivo para a segurança das filhas, né? E é interessante a gente ouvir isso da boca, na verdade, da pena aqui de uma autora que não tem o mesmo princípio que nós. E aí está, né, um princípio bíblico, que os pais eles têm que exercer essa autoridade, cuidar dos filhos, ser claros e dizer não. Né? Isso começa cedo, ensinando as meninas, né, dizendo não, né, às festas, até mesmo, né, a gente vê assim hoje muito um receio, né, dos pais de invadir a privacidade, mas adolescente não tem privacidade, no sentido de você ter todo o direito, né, como pai, de entrar ali e saber o que está acontecendo nos diálogos, na internet, né, isso é um direito dos pais, é um dever deles, né, se há suspeitas, xeretar até nas coisas, né, na mochila, do que vem, do que vai, isso é necessário, né? Se os pais não fizerem isso, abrirem mão disso, então o mundo vai tragar, né, os nossos filhos. Então, há tempo certo para fazer isso. Então, essa questão é importante, não renunciar à autoridade como pai. Então, é uma fala interessante dela para o mundo que entregou, terceirizou essa autoridade para as escolas, e as escolas estão fazendo justamente o trabalho do mundo. Deixa eu ver aqui mais um aspecto. Outro aspecto, eu vou colocar aqui como terceiro, não dê um smartphone para seu filho. Até nessa semana passada eu encontrei uma família lá, um pai e mãe com uma bebê no colo, e eu falava isso, né? Porque ela estava olhando para o meu celular, né? A criança estava olhando para o meu celular, e aí eu brinquei assim, mas
evite, né? Até onde vocês puderem, evite que ela tenha um celular. Eles falaram, não, é isso mesmo. E está certo, né? Esse tem sido o meio de acesso para toda essa desinformação do mundo perdido que a gente vive. Então, é preciso controlar esses meios de entrada da nossa vida. Bom, eu queria ouvir também um pouco do o Felipe, está aqui com a gente, tem o Gustavo. Gustavo, você levantou a mão, pode falar. Quando a gente fala de LGBT e tal, tem duas coisas que se importam muito e que o crente tem um discurso para oferecer. Primeiro é a identidade e segundo é o amor. O amor é o amor que Cristo, um amor de Cristo sacrificial por nós. E a identidade é que nós vamos ter pedrinhas brancas no céu, né, escrito com o nosso nome. E se a gente ressaltar para a comunidade LGBT esses dois aspectos, a gente consegue ganhar um pouco da atenção deles, entendeu? Boa. Uhum. Verdade. No cerne do problema, Gustavo, como você bem colocou, está um problema de aceitação e de necessidade de ser amado, né? As pessoas vivemos num mundo bastante frio e até mesmo com crises de estrutura familiar e as pessoas têm, né, no caso adolescentes aí, buscado outros meios de ser amados e o mundo está aí, o mundo parece que mostra esse amor de uma forma, né, é claro, hipócrita e vazia através da internet. As pessoas dizem se amar, quando na verdade não estão dispostas a carregar um grão de feijão por você, mas lá tudo é fácil. E esses adolescentes, quando não são amados dentro da própria casa, eles ficam suscetíveis a cair no conto, né, da sereia, no conto do amor fácil que vem do mundo, vem de fora, de outros meios, né? Então, isso é uma questão. E, da mesma maneira, Gustavo, eu também entendo que nós estamos tratando aqui, devemos olhar as pessoas que tenham dificuldades dessa natureza com olhos de amor, né? A gente tem a visão bíblica do que é certo, do que é errado, e temos também a visão bíblica de que devemos amar o próximo, né? O próximo é o próximo na condição em que ele estiver. E ajudá-lo é falar a verdade, e falar a verdade em amor. Então, isso é importante. Com certeza, Felipe. Obrigado. Obrigado, Felipe. Para quem não sabe, é psicólogo, é formado, né, em psicologia e então pode também ter a visão fresquinha aí da faculdade e sabe, né, o que enfrentou lá, Sim. a visão ideologizada nessa questão. Mas eu queria terminar dizendo o seguinte: bom, como é que a gente responde a tudo isso? Louvado seja Deus, né, porque nós temos a verdade que vem do Senhor na nossa vida. Toda essa loucura é fruto de uma tentativa do inimigo de desconstruir a realidade, a verdade e o próprio homem. A gente precisa da verdade e da verdade absoluta para, a partir desta verdade, conseguir enxergar tudo ao nosso redor e a nós mesmos, né? Se nós desprezamos a verdade da existência de um Deus criador, um Deus que é santo, um Deus que é justo, um Deus que é bom, um Deus que nos criou à sua imagem e semelhança, se nós desprezamos a realidade de que, tendo sido criados à imagem e semelhança, nós caímos por causa do pecado, então temos uma inclinação ao erro, a nos afastar da verdade, e, portanto, necessitamos estar continuamente nos dirigindo à verdade absoluta, que é o nosso Deus. Se nós nos distanciamos disso, nós ficamos completamente perdidos nesse mundo. A gente tem estudado isso na escola dominical, com o tema apologética, e a gente tem feito um exercício do que é a racionalidade humana, o que é o homem tentando chegar à verdade por si só. É o desespero, né? A conclusão é o desespero total e absoluto, porque ele não consegue construir a verdade a partir de si, da sua própria percepção, ao perceber que ele mesmo é falho, é limitado, né, ao perceber que outros têm uma visão totalmente diferente dele, e agora, será que a dele está certa ou é do outro? Então, o mundo que a gente vive é o mundo que jaz nas trevas, e a ideia de trevas é escuridão, é todo mundo tateando no escuro, tentando achar uma saída. Então, se não houver uma luz nesse mundo,
essa luz clara, né, que mostre a saída, que mostre a direção e mostre a identidade do homem, esse homem ele fica assim totalmente perdido. Então, o único remédio é a palavra de Deus, é o nosso Deus, o único remédio nós conhecemos, né, que vem do Senhor Jesus, e nós fomos agraciados em conhecer esse remédio, conhecer a verdade, né? Essa verdade tem que ser espalhada dentro da nossa casa, seja ela de maneira preventiva, mostrando o mal. Eu creio que nós temos que falar sobre o mal, assim como falar sobre o bem. Por exemplo, aqui nós estamos falando sobre um assunto que é muito chato, difícil, né? A gente preferiria tratar aqui de um texto da Bíblia, mas a gente está falando de uma realidade que o mundo, né, está sendo consumido por esse tipo de coisa, e quando uma pessoa ao nosso redor, né, falar sobre isso, e cada vez mais isso será frequente, a gente possa, né, entender o que ela está falando, o drama que essa pessoa está passando, e procurar indicar alguma orientação, até mesmo dentro do próprio da visão que ela tem da realidade. A gente não precisa nem usar a Bíblia aí, no primeiro modo, para dizer assim, você está errado, né? Você não precisa nem usar, só basta que você entenda, né, que essa é aquela situação. E, em seguida, mostrar que a única saída é a palavra de Deus, né? A única saída está com o Senhor. As pessoas, elas precisam ter um alicerce. Mas tá, onde é que eu firmo meus pés para poder ajudar, seja um filho, uma filha, seja para se ajudar, se entender e entender a própria identidade? Ela precisa pisar na rocha, que é a palavra de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, isso nós temos e devemos oferecer ao mundo, né? Sem isto, o mundo jaz nas trevas, no maligno e no engano, né? A serpente, ela tem como a principal qualidade dela, a capacidade dela de enganar. Ela é mentirosa e ela mente, né? Ela usa os meios aí da internet para mentir às pessoas, oferecendo saídas fáceis, né, abre aspas, fáceis para circunstâncias difíceis, né, para os próprios dilemas da vida. Então, enquanto o mundo desconstrói, Deus quer nos construir, né, e nós temos que apresentar, né, a solução do Senhor para a vida do ser humano. Creio que Romanos capítulo 11, para a gente terminar, é um texto que, aliás, capítulo 1, né? É um texto que deixa bem claro onde isso vai acabar. Paulo fala que, primeiramente, lá no capítulo 1, no versículo de número 18, diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Vou colocar aqui para a gente acompanhar o texto. Que detém a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Aqui Paulo está dizendo que as coisas criadas apontam para Deus, e por isso os homens são indesculpáveis. Então, a realidade de Deus é uma realidade que pode ser provada até pela razão, porque é você olhar a criação, olhar a realidade, o mundo, né, o universo, e você tem duas possibilidades. Todas as coisas foram criadas, já que todo efeito tem a sua causa, então tudo que existe foi criado, ou tudo apareceu assim, né, como por uma sorte, né, uma sorte incrível, uma sorte que não dá para você calcular, né, em termos de fração, para que tudo acontecesse do jeito que é. Então, ou é fé de um lado ou é fé do outro, a pessoa escolhe. Não, eu sou cientista, eu quero ir pela ciência e tal, mas pela ciência, meu filho, se você, a ciência não colocar Deus, é fé também, fé de que as coisas puderam, de alguma maneira, acabar sendo do jeito que são. Então, a Bíblia diz, o homem é indesculpável. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, tornaram-se nulos em seus próprios raciocínios. Então, é interessante, porque é o que a gente vê. A gente vive hoje, na realidade do século XXI, no auge da ciência, tecnologia, inteligência artificial, mas o homem está perdido nos seus próprios raciocínios.
né? Ele está completamente perdido. A gente tem problemas assim do homem cada vez mais se perdendo nele mesmo, obscurecendo-lhes o coração insensato. É o que a Bíblia chama, né? Insensatez. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Então, né, é uma loucura. A própria autora ali do livro, que não é cristã, ela entende que é uma loucura, e nós vemos também exatamente essa loucura. E mudaram a glória de Deus incorruptível, quer dizer, um Deus que não se corrompe, um Deus espírito, em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Ele está falando da idolatria aqui. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do próprio coração. Então, isso aqui já é o julgamento de Deus. Deus entregou essas pessoas à sua própria imundícia. Como Deus trata isso? A gente não pode aliviar essa realidade. Ela é imundícia para Deus. Ela é perversidade, para desonrarem o seu corpo entre si. Aí a gente pode até dizer aqui que o homem do século XXI conseguiu dar um passo além, porque ele desonra o corpo em si mesmo, não é nem entre si, porque entre si dá a ideia de entre pessoas, mas eles hoje desonram o corpo em si mesmo, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Por causa disso, então veja, né, ele está falando aqui adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. E, de fato, é o que tem acontecido, embora não com estátuas, mas com ideias, ideologias, que estão tomando o lugar de Deus, que tomaram, na visão, no coração dessas pessoas, o lugar de Deus. Então, elas não ouvem a Deus, elas não adoram a Deus, elas adoram a si mesmas, buscam o prazer de si mesmas, seguem ideologias, crenças humanas em lugar do Criador. E por isso, o texto diz aqui a consequência: Deus os entregou às paixões infames. Então, veja, perversidade, né, infames, imundícia, é assim que Deus declara. E aqui ele fala do relacionamento entre pessoas do mesmo sexo, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Veja, contrário à natureza. Deus estabeleceu algo que é da natureza, como Deus criou, como Deus concebeu. Gênesis fala, né? Homem e mulher os criou. Então, existe um modo da natureza. E aqui ele denuncia o que estava acontecendo, que era contrário à natureza. A transexualidade aí, conforme até o Felipe falou, né? Contraria a natureza. É uma loucura. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza. Mais uma palavrinha aqui, para qualificar diante de Deus o que é essa tentativa, né, de mudar a natureza. É torpeza. Homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Então, existe uma consequência. A gente viu aí, no caso, a própria autora falando das consequências para esses que se identificam daquela forma e fazem as mudanças. E aí o texto continua e diz que por haverem desprezado o conhecimento de Deus, Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Então, essa realidade é a realidade do nosso século. Um século que vive numa disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade. Maldade, isso é maldade. Possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, né, tudo isso sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, também um adjetivo que se encaixa bem nessa realidade, desobedientes aos pais, olha aí, né, falta autoridade de pais e falta obediência de filhos, insensatos, que é o que são, pérfidos, perfídia, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente a fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Ou seja, quando há alguma noção de Deus, existe alguma sensação de culpa. E é isso que, né, esses pseudoterapeutas têm feito, tirar a culpa das pessoas, dizendo, não, é assim mesmo, né, aceite essa realidade, isso vai fazer bem para você, né, você não precisará mais viver sob a sensação de culpa. Então, é o que o texto está dizendo, são passíveis de morte, e não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem.
Então, esse é o mundo descrito pela palavra de Deus, claramente descrito, né? A idolatria e a depravação dos homens. Que Deus nos ajude a viver nesse mundo, fiéis, né, à sua palavra, à sua vontade, e que possamos denunciar, né, a maldade, a malignidade presente nesta realidade. Vamos terminar em oração.